Oi, oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, a mamãe da Eloá, e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está tirando leite, olha para o potinho e pensa: será que meu leite está acabando? Ou pior, será que meu corpo não consegue alimentar o meu bebê? Se você já sentiu isso, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o que os estudos dizem sobre a produção de leite, a ordenha e por que muitas mães estão sofrendo sem necessidade. Porque quantidade de leite ordenhado não é sinônimo de quantidade de leite produzida. Eu vou te contar algo que provavelmente vai te surpreender. Existem mães que produzem leite suficiente para alimentar seus bebês exclusivamente e ainda assim conseguem tirar apenas mililitros na bomba. Sim, isso é completamente possível. Vamos começar pelo erro mais comum. Muitas mães acreditam que a quantidade de leite que elas tiram na bomba representa exatamente o quanto elas produzem, e isso não é verdade. A extração de leite na bomba, ela depende de muitos fatores. O tipo da bomba, o tamanho correto da flange, o momento do dia, estresse, sono, experiência com ordenha e o reflexo de ejeção. Mas principalmente, o bebê costuma ser mais eficiente do que qualquer bomba. Eu mesma, como relatado anteriormente, passei por isso. No começo, eu ficava muito complexada com a questão da amamentação com a minha filha. Eu achava que ela não mamava direito. Eu ficava achando que ela não estava conseguindo transferir a quantidade de leite suficiente para o seu crescimento. Então, toda mamada eu ficava ordenhando no começo. E eu ordenhava pela bombinha, saía mais ou menos entre 10 e 30 miligramas em toda a mamada. No dia, mais ou menos no 10º dia de vida dela, que eu fui lá na consulta com a pediatra, eu não amamentei ela antes de sair de casa. Eu peguei uma mamadeira e fui no carro tirando leite. Nesse dia, minha bombinha encheu, 120 ml. E aí eu fiquei muito intrigada com isso. Porque como todo dia eu conseguia tirar 30 ml, no máximo, estourando, e nesse dia eu consegui tirar 120. Então minha filha não estava tendo nos outros dias a quantidade de leite suficiente. Eu fui pesquisar, comecei a entender, dei para minha filha mamadeira, ela mamou, tudo tranquilo. E ela mamou mais do que as 30 ml que ela mamava normalmente, né? Porque ela mamava primeiro no peito e depois eu ainda complementava com a mamadeira o meu próprio leite. Então, eu fiquei muito intrigada com isso. Ela mamou umas 100 ml mais ou menos. Falei, não, tem alguma coisa de errado aí. Fui pesquisar para procurar entender um pouco mais. Aí eu comecei a entender melhor. Como minha filha, ela faz desde o começo ciclos longos de sono durante a madrugada, nesse dia ela estava umas 3 horas sem mamar. Por isso que eu consegui tirar 120 ml, porque ela não mamou antes. Ficou 3 horas sem mamar. Aí eu tirei as 120 ml. As outras vezes, durante os outros dias, ela mamava em livre demanda. Então, sempre que ela quisesse, ela estava mamando o peito e eu tirava sempre após ela mamar. Então, ela já tinha feito uma transferência grande de leite e ainda assim
eu tentava dar para ela mais o complemento da mamadeira. Eu não entendia que ela já tinha mamado, sei lá, 30, 40 ml e eu tava dando as outras 30. E aí, conforme muita pesquisa, eu fui entendendo que com o passar do dia, durante todos os horários, o leite vai se transformando. Né? Logo pela manhã, o leite, a gente tem mais leite, porque geralmente de madrugada fica mais tempo sem mamar. Durante o dia, o leite vai mudando, né? À noite ele tem mais melatonina, às vezes ele tem mais água. Se a gente está com alguma coisa, com alguma infecção, ou pronto para ter alguma infecção, o organismo ele já passa anticorpo dentro do leite, e é tudo instantâneo, é tudo na hora. O organismo está trabalhando o tempo inteiro para isso, para fazer com que o bebê tenha a melhor forma possível de nutrientes vindo do leite e que ele sacie todas as necessidades do bebê. Então foi com esses estudos que eu comecei a entender o meu corpo, comecei a entender o leite e a entender as necessidades da minha filha. O peito, ele não é um depósito, ele é uma fábrica. E essa diferença, ela muda tudo. Nos primeiros meses, a produção de leite, ela acontece sob oferta e demanda. Quanto mais leite é removido, mais o corpo entende que ele precisa produzir mais. E é por isso que quando o bebê passa por saltos de desenvolvimento, ele tende a querer mamar mais. E muitas mães já pensam que não, que o leite diminuiu, ou que ela está parando de ser suficiente para o bebê. Quando na verdade o bebê já entende que ele vai crescer, que ele vai precisar de mais leite, então ele pede para o organismo aumentar a produção. Mas existe um detalhe muito importante que quase ninguém explica. Uma frase que uma mãe escuta sempre: você está muito estressada, o seu leite vai secar. Mas isso não é exatamente a verdade. O estresse, ele não faz seu corpo parar de produzir leite da noite para o dia. O que pode acontecer é uma dificuldade momentânea de ejeção do leite. Ou seja, o leite está lá, mas sai com um pouco mais de dificuldade. Por isso que as mamães ordenham pouco leite quando ela está muito nervosa, cansada, estressada ou ansiosa. E o que realmente indica que o seu bebê está recebendo leite suficiente? Como eu já falei em alguns outros vídeos, as fraldas de xixi, o desenvolvimento do seu bebê, sempre olhar ele como um todo, e nada mais, nada menos que o ganho de peso do bebê. Esses indicadores são muito mais confiáveis do que a bombinha. Esses sinais, eles são muito mais importantes do que você ficar comparando a sua produção com a produção de outras pessoas que postam vídeos na internet ou que fazem anúncios com clickbait para acabar vendendo cursos ou produtos para te ajudar a melhorar a produção. O seu bebê, ele não está competindo com o freezer de ninguém. E você também não deveria. A ordenha, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela não mede o seu valor como mãe. Ela pode te ajudar quando você vai voltar ao trabalho, precisa fazer um pequeno estoque, aliviar a mamada um pouco antes, vai se ausentar por algumas horas, ou quando você recebe uma orientação profissional para fazer mais estimulação. Mas ter litros congelado não é requisito para uma amamentação de sucesso. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é que a produção de leite não é uma competição. A maternidade já tem cobranças demais para a gente transformar a amamentação em mais uma delas. Ela já é dificultosa por si só. Seu valor não está na quantidade de leite que sai na bomba. Ele está no amor, no cuidado e na sua presença que você oferece todos os dias para o seu bebê. Se esse vídeo te trouxe algum alívio, compartilha com outras mamães que estão passando pela mesma situação, sofrendo e acreditando que a sua produção de leite está baixa.
E me conta aqui nos comentários qual foi a maior insegurança que você já sentiu na sua amamentação.